novidade para o nosso espírito. Amém? Então, elevemos nosso pensamento a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe que nós estamos aqui pelo seu amor, pela graça concedida em Cristo Jesus, especificamente movimentado pelo ajudador, o Santo Espírito, que nos acolhe a cada dia, nos ensina e promove em nós a grandiosidade necessária para falar da sua palavra. Meu Deus, que cada um de nós aqui possa ser engrandecido no mais profundo do seu ser, compreendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, exaltando-nos para que nós possamos crescer a cada dia, para que nos tornemos realmente aquelas pessoas sacerdotais que o Senhor sempre buscou e que eu vejo que hoje nós estamos tentando chegar ao apogeu dessa grandiosidade que o Senhor colocou para que fosse o nosso destino. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, pelo poder da Santa Cruz, nós estamos aqui louvando a Cristo, especificamente hoje, que é um dia de Santa Ceia, para que seu sangue derramado possa ser realmente frutificado em nossa mente, em nossa pessoa, e para que nós possamos ser conduzidos para a honra e glória do Senhor. E que a palavra que seja aqui dita seja para o crescimento de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Eu estava meditando a respeito da Santa Ceia e vejo que a Santa Ceia nada mais é do que a nossa fé, até porque Jesus termina dizendo lá, será que haverá fé? Mas o apóstolo Paulo adverte muito a respeito dessa questão. Eu até pediria que, se possível, colocasse aqui 2 Coríntios 13, versículo 5, que ele vai nos dar um norte exato de que nós deveremos examinar a si mesmo. Nós não podemos participar da Santa Ceia sem estarmos realmente conscientes do que é esse memorial ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estejais reprovados. Então, irmãos, muitas das vezes nós interpretamos que esse examinar a nós mesmos é nós verificarmos como estamos, como está o nosso ser, como está o nosso coração, como estamos nós. Mas nós temos que ter a certeza que nós estamos vivendo o fenômeno da graça. E Deus quer que você esteja linkado em Cristo Jesus. Se você estiver compreendendo a essência do Evangelho, você está apto a participar da Santa Ceia, não obstante você seja até um pecador. Todos nós pecamos, e Deus, sabendo que o homem é incapaz de vencer o pecado, porque a sua carne é pecaminosa, mas nós não vivemos na carne, nós vivemos segundo o Espírito. Aquele que vive segundo o Espírito, pode dar um glória a Deus aí, por favor? Glória a Deus, é isso, nós temos que estar dando esse salto colossal do nosso ser intrínseco para compreender que Deus está trazendo para nós algo novo de aperfeiçoamento. Eu vou colocar isso aqui, que Deus está querendo nos aperfeiçoar. Você vê que lá em Hebreus ele diz assim: outrora Deus falou ao mundo por intermédio dos seus profetas e de várias pessoas, mas nos últimos dias falou-nos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você observar, eu até pediria, se fosse possível, colocar aqui Hebreus
Hebreus 11, que lá fala muito bem da fé e dos heróis da fé. Mas eu gostaria que colocasse o versículo 39, para nós compreendermos a fé, que é aquele poder que existe em nós, mas nós possamos exercitar esse poder de uma forma que nós vamos sentir necessidade de estarmos juntos na igreja que é consagrada por Deus, para que nós possamos ter essa força, porque a igreja é agraciada pelo Senhor. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus, porque é a união de pessoas que buscam o quê? Uma fé sobrenatural. Esta fé vai fazer com que andemos nos atos do Senhor. Então diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E no versículo seguinte ele vai dizer: porque dependiam de nós, ou seja, de Cristo Jesus. Então, veja, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então veja, irmãos, que esses heróis, homens que o mundo não era digno, eles não conseguiram obter a promessa. Você vê, Davi, um homem, eu estava até observando ali a leitura do Salmo, Davi, um homem que previu todas as coisas, mas ele previu num sentido materializado, as bênçãos de Deus no sentido materializado na natureza. Mas Jesus nos traz algo superveniente, que é o quê? A concretização de Deus em nós, para que nós possamos alcançar algo que é superior. Então, ele diz lá em Efésios 2, 8. Eu até, se pudesse colocar Hebreus, isto é, Efésios 2, versículo 8. Eu estou aqui fazendo um exercício para que nós possamos compreender a fé salvática, a fé que nos eleva à vida eterna. Porque fé em Deus todo mundo tem, mas compreender esta fé, exercitá-la para nos curarmos, para nós possamos curar as pessoas, não só carnalmente, como espiritualmente, é preciso que essa fé tenha algo superveniente, não é esta fezinha aí que você acha, eu creio em Deus. Não, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí uma coisa paradoxal, não é? Veja bem, a salvação é mediante a fé. Só que você observa que essa fé você não a tem. Ela é dom de Deus. Se você não tiver implantado em você esse dom de Deus, que o apóstolo Paulo diz, não a circuncisão feita por mão de homens, mas de Deus, que coloca em nós o Espírito, não do despojar do corpo na carne, mas sim, em si, ele nos coloca um Espírito novo, uma nova vida, onde nós começamos a compreender que não somos meros seres viventes, mas nós somos o quê? Um espírito, uma alma que compreende a vontade de Deus, porque ela está escrita em nossos corações. Amém? Então, veja, aí você está vendo assim, olha aí, mas é o dom de Deus. Aí eu peço aqui que coloque para mim Hebreus 12, versículo 2. 12, 2. Olha que eu estou fazendo um exercício bíblico aqui, para que vocês possam entender como praticar a fé e ela seja benéfica para o seu agir, o seu viver, e viver com Deus e crescer de glória em glória. Olha lá, olhando firmemente
Você observa o seguinte, o 12 está depois do 11 na Bíblia. E ele diz assim, olhando firmemente, cercado por tão grande nuvem de testemunha. Quem são as testemunhas? Os heróis da fé do 11. Aí ele chama você a uma reflexão. Olha, você olhou para essas testemunhas todas, elas tinham uma fé que o mundo não merecia, mas quero vos chamar a atenção para um fato novo, porque aqui Paulo e Lucas, segundo os melhores entendimentos, foram aqueles que escreveram o livro de Hebreus. Ele, então, está chamando a atenção dos hebreus, que é o povo judeu, que eles precisavam compreender essa novidade que havia, porque havia algo novo que precisava ser celebrado, que é o Evangelho, as boas novas. Mas eles tinham que entender que aqueles que outrora falaram muito bem de Deus, mas eles não conseguiram implantar no ser humano aquilo que dependia da subjetividade do ser humano, ou seja, dependia de uma vontade que emanasse do meu ser. Deus, compreendendo isso, ele estabelece o quê? Algo que vem de fora para que seja introduzido em cada um de nós. Então, nós temos que declarar, como diz Jesus lá no Sermão da Montanha, eu sou pobre, eu preciso, Senhor, coloque em mim a sua razão, coloque em mim o seu espírito, coloque em mim a sua sabedoria, porque eu de mim não sou absolutamente nada. Quando você se conjura a isso, você está se penitenciando diante de Deus e dizendo, Senhor, encha-me. Faça de mim um vaso novo, transforma-me, Senhor. Faça de mim uma criatura capaz de ser cheia do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça de mim algo diferente. Por isso é que ele diz assim, olha, vocês viram essa gente toda aí, mas eles não tiveram ainda a possibilidade de vencer toda malignidade, porque o mundo é maligno, no mundo jaz a maldição, porque as trevas imperam, as trevas foram realmente, quando Satanás se desliga, ele se desliga por causa das trevas, e ele é o rei das trevas. Então você não pode permitir as trevas na sua vida, tudo aquilo que ainda tiver obscuro em você, busque na sabedoria de Deus, para que haja um aclareamento ou uma novidade em vós. Irmão, nós precisamos urgentemente nos colocar diante da cruz do Senhor e dizer, Jesus, derrama sobre mim o seu sangue, transforma-me, faça de mim realmente alguém que seja digno de estar orando a Ti, alguém que seja digno de falar do seu nome, alguém que seja digno de estar na sua presença. É isso, porque nós, às vezes, como diz Paulo, enfatuados da nossa crença que eu fiz o curso, eu sou teólogo, eu sou o maior conhecedor da Bíblia. Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta e engana você todos os dias, porque ele é astuto, ele tem as armas próprias, ele cuida, ele entra na sua vaidade, ele entra nas suas pretensões maiores, no seu amor à vaidade, ao dinheiro, às pessoas que você acha que são mais queridas do que Deus. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, se é que você quer ter uma vida eterna. Às vezes nós estamos brincando de ser cristãos ou crentes. Eu venho hoje dizer-lhes uma coisa, acordas, ó tu que dormes, porque Deus está batendo a porta. Se nós buscarmos uma igreja lá em Apocalipse, nós vamos encontrar que a igreja do momento é Laodiceia, porque as igrejas estão vivendo de uma forma que Deus foi obrigado a dizer, olha aqui, eu estou à porta e bato. Aconselho-te, pois, a de mim comprar as coisas que estão definidas lá. Principalmente vestes brancas, vista-se de branco, lavando-se no sangue do Cordeiro, para que você seja engrandecido. Não venha aqui por obrigação, venha aqui por devoção, venha aqui professar a Deus e compreender as razões pelas quais você está aqui, as razões pelas quais você está no mundo, as razões pelas quais você precisa ser advertido de que Deus o chama para a honra e glória do seu nome. Amém? Que você possa dizer amém. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, olha firmemente para o autor e consumador da fé. Olha aí, a fé não é dom de vós,
A fé é dom de Deus. Então, quem é o dom de Deus? Jesus Cristo, porque ele está dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, meus irmãos, nós não somos melhores do que Jesus, nós precisamos muito rapidamente crucificar a nossa carne, colocar uma cruz na nossa carne, dizendo que nós não somos nada, absolutamente nada, somos altamente dependentes da vontade e do querer de Deus, para que Deus possa te galardoar. Deus só vai te galardoar quando você tiver uma fé, que seja uma fé renovada, uma fé criadora. Senhor, o Senhor me cura, porque pelas pisaduras eu sou sarado. Por isso eu já estou declarando aqui cura, porque pelas pisaduras nós somos sarados. E ele diz também, olha aqui, vocês serão novas criaturas, porque aliançados no sangue de Cristo. Então, essa nova aliança nos traz o quê? Toda a sabedoria possível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está claro, está evidente, se nós olharmos ali em Hebreus também, parece-me que se me falha a memória, Hebreus 11, versículo 6. Por gentileza, se puder, 11, versículo 6. Que ele vai, olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha aí. Agora, veja bem, mas eu busco a Deus, ó Senhor meu Deus e meu Pai, mas eu não congreguei nesta minha oração que Jesus é o autor e consumador da minha fé. Que Jesus é aquele que realmente transforma por intermédio do Evangelho. Eu vou trazer um exemplo aqui, se puder, coloca aqui para mim Atos 10. Atos 10. Vou trazer um exemplo aqui de alguém que tinha uma fé, mas uma fé que não é a fé capaz de conquistar as coisas de Deus. Por isso, às vezes, você está na igreja, você está lendo a Bíblia, você está orando, mas a sua vida não muda de padrão. Você continua um mendigo espiritual. Você continua não sentindo a efetiva presença de Deus na sua vida. Você não vê o Espírito Santo se apropriar efetivamente de você. Primeiro, porque você tem um entendimento que o Espírito Santo é como lá no centro espírita, incorpora em alguém. Esse é o grande, maior erro que nós temos. O Espírito Santo está em nós, está dentro de nós, mas não é uma incorporação. O Espírito Santo é uma pessoa que ele está aqui como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma pessoa, dele nós tiramos proveito para nos santificarmos. O meu espírito se torna santificado por intermédio do Espírito Santo. Aí eu estou cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita em mim. Ele habita pela sua condição que ele deu ao seu espírito. Então, ele habita no seu espírito. Você acha que você, pessoa humana, por mais espiritualizado que você seja, quantas coisas erradas você faz, você acha que o Espírito Santo está aí dentro de você, aceitando isso tudo? Isso é uma crença vã. É por isso que muitas pessoas não conseguem angariar a altura que Deus quer lhe conceder, porque não compreende a essência do Evangelho. Quando você compreende a razão, por isso que eu digo, a fé, ela transmuda em nós sentimentos razoáveis, capazes de nos dar uma razão para compreendê-la. Como você vai evangelizar
um físico, um químico, um matemático que não acredita nessas coisas. Você precisa fazer o trabalho que Jesus fez nos apóstolos. Ele mudou o caráter dos apóstolos. Mudou porque aquele que era cobrador de imposto, ele começou a pensar que aquilo não era uma razão, não poderia ser daquela maneira, ele não poderia explorar seus irmãos daquela maneira. Então, quando você compreende que os seus valores pretéritos já não mais podem imperar na sua vida de hoje, você começa a entrar no diapasão de Deus. Você começa a entrar numa razão que Deus vai lhe dar capacitação e vai lhe dar entendimento necessário para você ter capacidade de se auto-libertar, de libertar a quem estiver do seu lado, de libertar todos aqueles que você orar e impuser a mão, você vai libertar. Por quê? Porque Deus te capacita, não é você, é Deus que vai estar em vós. Mais uma coisitazinha que temos que prestar atenção. Não coloque Deus, não coloque o Espírito Santo nas suas coisas terrenas. Eu vou abrir aqui um negócio, o Espírito Santo vai me ajudar a tocar esse negócio aqui. Espírito Santo só cuida das coisas do reino de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar aqui. Se você estabelece uma obra para Deus, ele vai te ajudar incomensuravelmente. Mas quando você vai realizar um negócio no mundo, ele vai te dar elucubração e capacitação ao seu espírito, para que seu espírito possa agir bem lá. Mas ele não vai estar no seu negócio lá. Porque se seu negócio fracassar, você vai dizer que ele fracassou junto com você. Então não há isso. Nós precisamos urgentemente compreender o que é fé, o que é Deus, o que é o reino de Deus, o que é o mundo, para que nós possamos, com uma razão sobrenatural, compreender esses detalhes, para que vivamos com sabedoria e prudência, e Deus possa nos ajudar a dizer, olha, esse aí compreendeu a minha obra salvática, eu quero ajudar essa igreja, eu quero transformar essa igreja, mas ela precisa viver debaixo da minha cruz, debaixo do sangue de Jesus, porque senão você vai levar Jesus ao vitupério, você vai fazer a crucificação de Jesus novamente. Nós precisamos estar aqui galardoando Jesus para que sejamos galardoados. Nós precisamos entender que Jesus, numa obra só, resolveu todos os problemas e nos deu toda a possibilidade para viver e viver longamente, longos dias na vida, viver com abundância. Não nascemos para ser cauda, não nascemos para ser cabeça, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas não, nós às vezes estamos ainda querendo buscar no pretérito aquilo que Deus está dizendo, esteja no presente, porque o presente é Cristo ressuscitado. E ainda lhe digo mais, não é a morte de Cristo o fenômeno especial. O fenômeno especial é a ressurreição de Cristo. Cristo na morte leva o nosso pecado, mas Cristo na ressurreição nos leva a Deus. Por isso que diz lá em Efésios 2, leva-os e assenta-os, ressurge, faz com que possamos ressurgir em Cristo Jesus, sentar nos átrios, sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Antes, seio de Abraão, agora, regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, cada um de nós aqui, o nosso espírito, que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já estamos assentados nas regiões celestes, apenas aqui, cumprindo a nossa peregrinação nesta terra, para completar nossos dias e irmos ao Senhor, para que possamos, naquele dia, entrar na glória de Deus. Amém? Quem crê nisso pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, é isso aí. Temos que glorificar o Senhor. Mas olha, detalhes da fé, vou trazê-los agora para que vocês vejam que não é pelas nossas atitudes, não é pelos nossos atos, não é por acharmos que nós estamos fazendo, mas eu faço isso e aquilo outro, eu tenho 10 igrejas, 40 orfanatos, 50 não sei o quê, e estou resolvido o meu problema. Presta atenção, se você não tiver a essência do Evangelho, vai capotar.
Olha só. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Dá um pulo para o segundo. 2. Piedoso e também e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. 3. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca de hora nona do dia, quer dizer, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia homens, mensageiros, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pode deixar por aqui, agora eu vou explicar isso aqui. Então, Deus não usa anjos para resolver o nosso problema. O anjo é um emissário que vai trazer notícia, que o homem tem que ser resgatado pelo homem. Essas palavras que estou vos trazendo aqui, no meu coração, tenho o desejo de resgatar-vos da sua simplicidade da fé, para trazê-los a uma fé eloquente, uma fé punjante, uma fé reflexão, uma fé razão e uma fé força motriz, capaz, porque Jesus disse assim: se você disser, então quando a sua palavra se concretiza, você vai dizer, esse monte passa, ele passará. Não cheguemos também a esse absurdo, mas nós vamos entender que tudo que dissermos, se tivermos fundado na palavra de Deus, nós vamos obter. Então, esse é meu desejo aqui. Mas quero que se compreenda que esse Simão Pedro, que era Pedro, ele estava lá em Jope, na casa de um Simão curtidor, e ele recebeu os emissários enviados por Cornélio. Mas quando ele estava ali, meditando, porque ele ia almoçar, ele recebe uma visão, que haviam lençóis vindos, como se fossem vasos vindo do céu, e ali, inúmeras, depois vocês vão ler isso lá na Bíblia com calma, e ali havia o quê? Muitas coisas, e animais que ele não podia comer. Ele falou: Senhor, porque a voz disse assim: Pedro, mata e coma. Ele disse: não vou comer isso aí, porque isso não é consagrado. Ele falou: não chama, porque isso é coisa imunda, porque lá em Levítico explicava quais eram os animais imundos. Então ele diz: eu não vou comer dessa coisa, porque isso eu não como animal imundo. E Deus diz para ele assim, a visão diz para ele: olha aqui, não chame de imundo aquilo que Deus consagrou. Ele ficou naquele pensamento. Quando ele estava tentando decifrar qual era a mensagem que ele recebia do Senhor, eis que chegam os homens enviados por Cornélio. Ele então desceu e recebeu a mensagem de Cornélio, que Cornélio tinha visto aquilo e tal. Então ele teria que ir para lá, para que ele pudesse atender a Cornélio. Então os homens deram a mensagem para ele tal, aí resolveram, se alimentaram ali, saíram e foram. 2 dias depois, chegaram lá para atender a Cornélio. Mas eu aqui chamaria a atenção de um ponto importante. O apóstolo Paulo advertia muito a Pedro, porque Pedro, ele ainda tinha aquele ranço do judeu. Ele achava que o Espírito Santo só poderia chegar aos judeus. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá o Espírito Santo tanto quanto aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, Pedro, aí essa história vai se desenrolando, ele chega lá perante Cornélio, e Cornélio se ajoelha, ele diz: Cornélio, eu sou um homem como você. Espera aí. Mas ele, então, começa a ministrar. A notícia que eu tenho que te trazer é que esse Jesus, eu agora, deixa eu ver aqui qual seria o versículo. Atos
10:34. Isso eu até anotei aqui, porque era mais longo, né? 10:34. Por favor, Atos 10:34. Então, Pedro, o que Pedro faz? Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vai para o 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Mais um passo, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, Pedro simplesmente trouxe o evangelho para que esse evangelho fosse compreendido. E com a compreensão desse evangelho, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que ali estavam, e Pedro ficou maravilhado. Por gentileza, coloca o 44 aqui, 10:44. Então, Pedro fica maravilhado com aquele acontecimento, porque, olha lá, ainda Pedro falava estas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra do Senhor. Então, eu quero chamar a atenção que Pedro, ele não falou nada de absurdo, nada da invenção da cabeça dele, ele apenas pregou o evangelho que está aí para nós todos, mas que, na realidade, Cornélio precisava conhecer, porque a fé que Cornélio detinha não era uma fé para salvação. A sua fé, se ela não for agregada a esses preceitos de Deus Cristo, ela não vai dizer, porque eu amo a Deus, mas você tem que amar a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que amar a Deus compreendendo que em Cristo Jesus, Ele te deu a libertação, que em Cristo Jesus, Ele te salvou. Então, o fenômeno aí é compreender que Cristo Jesus é autor, consumador, Salvador, aquele que creu que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo foi usado por Deus, Ele é Deus, mas usado por Deus para realizar a obra da salvação. Esse aí transformou a humanidade. Todos estavam encerrados debaixo do pecado, porque todos os pecados estavam encerrados debaixo do pecado. E Cristo vem e nos redime. Por isso que ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Meu corpo é dado por vós para curar, sarar. Mas a nova aliança no meu sangue é essa grande transformação. E é por isso que o Espírito Santo opera grandemente, quando nós colocamos a nossa mente mercê dessa vontade suprema de Deus, que é Cristo Jesus. Então, compreendendo esta fé, entendendo a essência da fé, você vai realizar coisas que você vai se admirar. Eu não falo isso aqui por vaidade. Agora, quem sou eu para botar a mão na cabeça de uma pessoa e curar? Quem sou eu para uma pessoa colocar a mão e a pessoa se manifestar ali e você expulsar? Quem sou eu? Eu não sou absolutamente nada, senão Deus. Vou dar um exemplo aqui, eu não sei qual é o ritual aqui da igreja, desculpe até, porque se eu vou falar blasfêmia aqui. Mas eu vou falar uma coisa que eu não posso deixar de contar. Eu tocava uma igreja lá dentro do terreirão, e um dia da Santa Ceia, levaram uma senhora de fora e perguntaram: ela pode participar da Santa Ceia? Porque eu não exigia que houvesse batismo antes da Santa Ceia. Quer participar? É um memorial. Eu exigia apenas que a pessoa... E fiz 3 perguntas a ela. Primeira: você crê que Jesus esteve aqui no mundo? Creio. Você crê que Jesus foi morto e sepultado? Creio. Você crê que no 3º dia ele ressurgiu dos mortos e foi assunto aos céus lá no 40º dia? Creio. Mas você crê isso do fundo do seu coração? Eu creio nisso. Então você pode participar da Santa Ceia. Aí, a nossa lá funcionava desta maneira. Então alguns distribuíam os pães,
o outro distribuiu o cálice, e todos receberam o pão e o cálice. E eu aqui falei: Senhor, neste momento, pelo milagre da transformação, eu declaro que este pão é o seu corpo. Quando eu falei assim, ela jogou o cálice para um lado, o pão para o outro, incorporou uma entidade ali mesmo, em pé ali. Eu falei: continuemos. Aí eu prolonguei um pouco o ritual da Santa Ceia e fui: Senhor, porque o seu corpo realmente é para retirar as nossas mazelas. O seu corpo foi dado, mutilado, transformado, para que nós pudéssemos realmente hoje usufruir dessa cura, porque em seu nome todos somos curados. E fui ali e tal, até que ela recobrou. Eu sabia que ela ia recobrar, porque o Espírito Santo estava operando. E ela recobrou, deu novamente o cálice, e ela pegou ali. Conclusão: participou da Santa Ceia. Imagina se eu tivesse negado o pão e o cálice a ela, ela não teria sido liberta naquele culto. Então aquilo aconteceu, e depois eu batizei essa senhora lá no Tirol, ali na rua Tirol tem uma cachoeira e tem uma forma embaixo, um poço assim. A batizei ali e ela continuou na igreja e até deu muitos frutos para a igreja. Então é que eu digo que nós precisamos ter esta fé. Eu não posso chegar aqui para ministrar uma Santa Ceia se eu não estiver envolvido no poder de Deus e dizendo: Senhor, efetivamente eu quero que esse pão se transforme no seu corpo, e que esse cálice seja o cálice da nova aliança, que representa o seu sangue derramado naquela cruz. Se eu não tiver essa certeza e esta convicção e essa manifestação em mim, e saber que estou sendo ali instrumento da vontade de Deus para tal fim, eu estou apenas dando pão e o cálice para as pessoas. Então, mutatis mutandis, né? A fé nada mais é do que isso. Se você tem uma fé que ela está contida em parâmetros pretéritos, em parâmetros da visão anterior, você não vai fazer com que esta fé seja veículo para que você seja uma nova criatura, para que você seja transformado, para que você seja modificado, para que a bênção chegue à sua casa, para que a bênção chegue à casa daqueles que você orar. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Você não pode ser uma pessoa apagada, você tem que agir. Você está no reino de Deus, nós temos que transformar esse reino de Deus, nós temos que botar para fazer fila aí na porta, mas vai depender de cada um de nós orando todos os dias nesse sentido. A igreja é um corpo, o pastor é um desses elementos desse corpo. Ele pode ser até o pé só, ele é o pé. Ele está achando que é a cabeça, mas ele vai ser o pé. Ou ele acha que é o pé, ele é a cabeça. Então, nós somos membros. Cada um de nós tem que dar fruto, porque está lá escrito: aquele que não der frutos, Deus poda. Então, nós temos que ter a certeza que temos que dar fruto. Qual é o fruto que nós damos? Trazendo, convencendo, evangelizando, trazendo pessoas para a igreja. Cada um de nós tem a responsabilidade de evangelizar, de aumentar, de criar, de transformar, de exigir aqui do púlpito que a palavra seja para crescimento da igreja. Nós somos membros e capazes de exigir. Eu tenho que chegar aqui falando da palavra de Deus na sua essência, louvando e adorando a Deus na sua grandeza. Nós temos que exigir, nós somos membros, nós temos que ter conselhos, nós temos que fazer com que a obra seja de Deus e não de pessoas. O dia que nós acharmos que essa igreja aqui é de alguém, perdeu o valor, ela é nossa. Nós somos membros desta igreja, ela faz parte de mim. Um erro, um papel caído aqui no chão, não pode ter. Eu congregava numa igreja lá em Copacabana, quando um dia fizeram uma festa, botaram um garoto para andar de bicicleta para animar a festa. Eu chamei o pastor, falei: se você não tirar isso daqui agora, eu estou indo embora. Ah, mas por quê? Eu falei: igreja é lugar de reverência, aqui está o anjo da igreja, aqui tem que haver reverência.
Você não pode entrar aqui como está entrando numa casa qualquer. Você tem que chegar ali na porta e dizer: Senhor, conduza-me aos seus átrios, porque agora eu pertenço ao seu corpo. Eu tenho que saber que isso aqui é algo sobrenatural. Não sou eu quem está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo me dizendo: diga que eu banco. Fala porque assim eu quero. Ou os senhores pensam que eu venho aqui falar sem antes não ter meditado muito e pedido a Deus que me mostrasse o que eu devo falar, e falar sem temor, porque é do meu coração e é da vontade do meu Pai. Amém? Que cada um de vós seja agraciado com essa mesma vontade, com esse mesmo ser espiritual, com esse mesmo querer, para que Deus possa vos abençoar. Eu agradeço a Deus todos os dias, que Ele abençoou-me em todas as razões da minha vida. A moça estava falando ali que está com quase 80 anos. Eu estou com 78, nós jogamos bola na praia. Então, não estou ligando para nada, não. Estou dançando também, estou pulando, estou correndo. Cá, mato do peito, ombro. Estou lá na praia. Sou um abençoado de Deus. Conquisto as minhas coisas materiais. Sou profissionalmente vencedor, mas nada disso. Eu fui um moleque nascido lá no meio do mato. Cheguei aqui no Rio de Janeiro olhando para os prédios. E Deus me deu vitória, sabe por quê? Porque sempre me debrucei diante dele, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor na minha vida, eu não sou nada. Parece que eu estou ouvindo Jesus no Sermão da Montanha, dizendo: aos pobres será dado. O cara pensa que é pobre de dinheiro, é pobre de espírito, caramba. Eu preciso de espírito, porque eu sou pobre. Eu posso alimentar-vos com meus peixinhos. Os peixes que vos dou são esses que estou colocando nas vossas mentes, para que vocês sejam pescadores de almas, para que vocês sejam grandes. Cada um de nós há de ser um pastor, há de pastorear suas ovelhas, trazê-las para o aprisco, para que nós possamos prepará-las, limpá-las, fazê-las que elas sejam grandiosas, em harmonia, um respeitando o outro, eu respeitando o mestre da igreja, mas não aceitando, se eu tiver que falar com ele, eu vou falar. Nós temos que ter autonomia espiritual. Cada um de vós, que às vezes o menor vai ser o maior. Glória a Deus. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte: coloquemos nossa fé em ação. Mas uma fé razão, uma fé consciente, uma fé sabedoria, uma fé prostrada e fincada nos alicerces deixados por Deus. A palavra é rica e eficaz para nos ensinar, para nos mostrar, para nos capacitar. A palavra de Deus não volta vazia. Por isso eu digo, nessa oração final que eu vou fazer aqui, gostaria que todos ficassem de pé, para eu fazer essa oração final, para que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre vós, para vós que estáis com problemas financeiros, aquele que estiver com dificuldade, aquele que estiver com alguma doença, aquele que tiver algum doente na família, aquele que tiver briga de casal, aquele que tiver briga de vizinho, essas coisas nós temos que liquidar pelo poder de Deus. Então eu estou orando aqui, Senhor meu Deus, pela concepção que o Senhor nos deste, pela palavra que o Senhor derramou sobre o seu povo nesta manhã, que cada um possa sair daqui conscientizado, transformado, abençoado principalmente na sua vida material, na sua vida física, para que seu corpo, Pai, seja curado. Cura, Senhor, derrama cura, derrama libertação, transforma cada um de nós. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui manifestando a sua palavra como Pedro manifestou naquele dia a Cornélio. Por isso eu quero que o Senhor derrame, mas derrame sobre todos que aqui estão, Pai, modificando o caráter de cada um, fazendo uma transformação, para que a partir de hoje, Pai, eles tenham uma fé, mas uma fé que nem eles mesmos vão acreditar em tal mudança, em tal transformação, porque o Senhor é quem age no nosso mais profundo. Não sou eu quem fala, Senhor, mas é a Tua palavra. Pai,
que eu seja pequeno, como dizia Paulo, mas que seja grande aquilo que o Senhor reverencia por intermédio do seu Evangelho. Que cada um possa melhor compreender os ditames da Bíblia, que cada um possa compreender a palavra do Senhor, que cada um possa se encher, Pai, desse mesmo fulgor, desse mesmo prazer e dessa mesma vontade de ver a sua obra frutificando, crescendo e transformando vidas para a honra e glória do seu nome. E eu já declaro e já profetizo que eu estou ligando aqui na terra pela água, pelo sangue e pelo Espírito, para que seja ligado em seu nome, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, que todos nós dizemos amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É pregador e advogado. Imagina isso na... Tu tem que enfrentar o Alexandre de Moraes lá, irmão. Tu tem argumento, né? Parabéns pela palavra. Quantos foram abençoados aqui para dizer amém? Tá fraco? Quantos podem dizer glória a Deus? Que possamos praticar a santa palavra de Deus, amém? Irmãos, rapidinho, 2 pessoas para se batizar. Pode sentar, por favor? Pode sentar. Aqui, por favor, o Felipe, por favor. Hã? Só um minutinho para... O Jocelino, tá para ajudar aqui a tirar aqui esse... Amém? Olha, hoje vai ser diferente, né? Nós vamos batizar e vocês vão continuar no local do batismo, tá? Aí o vocal Unção e Vida vai vir cantar enquanto serve a Santa Ceia. Tá ligado o pessoal da Unção e Vida aí? Amém? Então, vai ser os 2 ao mesmo tempo? Mas o nome do... Não, vem aqui para frente, José. Não, vem cá, não, você, não, um de cada vez. Vem aqui, Diácono. José, tu está se batizando por livre e espontânea vontade? Por que tu não coloca a mão? Porque a água, entendeu? Só se você quiser tomar um choque. Quer tomar um choque? Está se batizando pela livre e espontânea vontade? Sim, na graça de Deus. Quanto tempo tu está aqui na igreja, José? Já tem 3 anos já que eu estou aqui na igreja. Você teve um milagre, né? Você teve um acidente, você está bem agora, né? E Deus, você já deu testemunho para glorificar o Senhor. Então, eu e a igreja, juntamente com o diácono Mauro, tu conhece as palavras? Você lembra das palavras? Calma, não pode... Ah, tá bom. Mas calma, tem que ter as palavras, já está se batizando. Sentar? Então, tá bom. Então deixa eu fazer. José. É José da Silva. Conforme o teu desejo, eu, em nome do Senhor, junto com a igreja, eu te batizo para 3 coisas. 3 coisas. Para circuncisão do corpo e da carne. Para que você seja marcado. Não mais é marcado pela besta por esse mundo, mas que você seja marcado por Cristo Jesus. Para o despojamento do corpo e da carne. O que é o despojamento do corpo e da carne? Para que a carne morra e que ressurja o José de Deus. Que você não tenha mais, a tua carne tenha o poder de te guiar, mas sim o Espírito Santo. E para que você ressurge que nem Jesus, em novidade de vida. Eu te batizo junto com a igreja. Estenda suas mãos, igreja. Em nome do Deus Pai. Junto com a igreja. Em nome do Deus Pai. Do Deus Filho. E Deus Espírito Santo. E o povo de Deus diga amém. Agora vamos lá. Ei. Amém?
Qual o seu nome? Regiane. 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 Você está aí forçado, Regiane? Não. Eu vi um pessoal aí, pessoal que veio prestigiar o batismo da Regiane. Levante a mão assim. Veio alguém? Ah, lá. Deus abençoe, tá? Os parentes, amigos. Regiane, você é nova aqui na igreja, né? Sim. Ai, não sei. Sabe não? Então, Regiane, você está aqui livre e espontânea vontade, né? O Senhor tocou no teu coração. Publicamente você está dizendo o seguinte: eu vou morrer para o mundo, para mim, e vou querer viver uma vida com Deus. Você quer fazer isso? Com certeza. Pastor Abel. Aqui ela está fazendo uma aliança não com o homem, mas sim com Cristo. Num casamento, existe a morte que pode separar o cônjuge um do outro. A diferença é que aqui o casamento é eterno. Nem a morte pode mais separar ela de Cristo. Esse é o maior milagre, como foi pregado aqui. Então, junto com a igreja, nós queremos batizar com o nome mesmo. Nós queremos batizar a nossa irmã em Cristo, Regiane, para o despojamento da carne, para que ela possa ser selada agora pelo Espírito Santo de Deus, que haja a marca de Cristo sobre a vida dela, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí, igreja. De novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me crer assim como Pessoal da Santa Ceia, por favor. Amém. Amém. Fica aí. Pessoal pode vir aqui. Pessoal da Santa Ceia. Quem vai ajudar aqui a servir a Santa Ceia? Glória a Deus. Aleluia. Alô? Você, ao receber os elementos, fique de pé. Juntos nós iremos louvar a Deus. Tá desligando sem querer. Enquanto é isso, está recebendo os elementos, você... Bateria. Som, agora melhorou. Aleluia! som. Recebe os elementos, o corpo e o sangue do Senhor, enquanto o coral, unção e vida vai estar cantando, louvando o Senhor. Pode soltar aí, irmão. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, saudamos a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor, te agradeço. Nós temos 1000 motivos para agradecer ao Senhor, por esse ano que se passou, por tudo que se passou, né? E tudo que ainda há de vir. Nós temos muito motivo para agradecer ao Senhor. Todos conhecem esse louvor. Vamos agradecer ao Senhor, porque estamos de pé, amém? De André Valadão. Pode soltar, por favor, o playback? Aleluia, glória a Deus. Pode soltar, por favor. Aleluia. Temos 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Fique em espírito de oração, irmãos. Louve conosco. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia.
Esse louvor é bem conhecido, todos conhecem. Se eles não estão Vamos conseguindo, louvar. por favor, o tecladista, Se assume aí. conseguirem, vocês falem que a gente louva. tá? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Tá aí? Aleluia, Te glória a Deus. agradeço, meu Aleluia. Senhor. Tá conseguindo não, né? Tá conseguindo não? Se tiver, a gente Aleluia. prefere vocês. Tá conseguindo? Não, tá conseguindo. Ah, então tá bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, ter feito grandes O coral coisas pode, no nosso meio. o coral pode aleluia. ficar dividido? Santo, santo. Pode ficar daquela menina para cá e daquela Pode. senhora para lá. Sabe por quê? Para eles verem, entendeu? Divide para quem vai ver os para ver. Um pouquinho Isso. Para eles participarem também, senão estão escondidinhos ali. isso aqui, ó, pra aparecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Pronto, Gabi? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és justo. Toda honra, toda glória, Senhor, Tu tens feito para nós, Pai. Oh, Santo Deus, louvado seja Teu nome, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar, salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te Agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
te agradeço. Glória a Deus. Levante o que representa o corpo do Senhor. Conforme o profeta Isaías diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, eu invoco todos os benefícios do corpo de Cristo, na cruz do Calvário, todos os benefícios que foi para mim, para você, seja reivindicado nesta manhã, em memória da sua morte e ressurreição. Diga isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos, mastigue bem. Sim, Senhor. Em tua memória. Conforme esse hino que elas cantaram, eu te agradeço. Eu me lembro uma oração que o Senhor fez. Te agradeço, Pai, Jesus falando, que sei que em tudo o Senhor tem me atendido. A palavra agradeço, quando você tem um coração grato, a cura já começa a ir. A vitória já começa a ir, sabe por quê? Deus não ama quem murmura, quem reclama. É grato, mas é grato por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Toque esse cálice com o seu irmão, mas diga para ele: eu sou grato pela tua vida, irmão. Eu sou grato pela tua vida, pela sua amizade. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde fala de tua justiça pela fala do amor do Pai, um caminho nada além do sangue de Jesus. Ei! Levante o cálice. Nada além do sangue de quem? Diga, quem é livre, cante. Sou livre. Nada de Jesus. A nossa irmã Virgília vai dar a bênção da aliança do sangue. Senhor, possamos
de Deus que foi morto pelos nossos pecados, meu Deus. Tomemos o sangue do Senhor. Diga em tua memória, Senhor, até que tu volte. Celebramos todo, bebamos tudo. Saia fortificado, saia renovado, saia alimentado. Oh, aleluia. Bendito é Deus. Aleluia. Então vai cantando. Amigos de Deus. Nada. Uma boa tarde, uma boa noite. Bom almoço. Até às 18 horas. Sai louvando.